Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a Rússia já descobriu quem tirou a vida de Daria Dugina. O RT News informou agora há pouco, baseado numa fonte do Serviço Federal da Rússia, que o assassinato da jornalista Daria Dugina, filha do influente filósofo russo Alexander Dugin, foi orquestrado pelo serviço secreto ucraniano e executado por uma cidadã ucraniana identificada como Natalia Vok, que fugiu para a Estônia após cometer o crime. A mulher teria alugado um apartamento em Moscou, no mesmo prédio onde a vítima morava. Para entrar na Rússia, ela teria usado um carro com placa da República Popular de Donetsk. Depois trocou a placa do mesmo veículo para uma do Cazaquistão para locomover-se dentro de Moscou. Vok teria deixado a Rússia com o mesmo veículo, porém com placa ucraniana, o que nos deixa um pouco surpresos, já que é possível então atravessar a fronteira livremente com placa ucraniana, dentro da Rússia, passando para outro país com uma placa ucraniana. Provavelmente isso não deve preocupar os russos, de suspeitarem, por exemplo, tratar-se de um soldado ucraniano voltando para seu país para depois atacar a Rússia. Parece que a coisa anda meio solta por lá, não é mesmo? Termina a nota do RT News dizendo que no dia do assassinato, Vok e sua filha visitaram o Festival de Música Tradicional de Moscou, Música e Literatura, no qual Dugin apareceu como convidada de honra. Depois de explodir o seu veículo, a suspeita, Vok teria fugido para a Estônia com sua filha, pela região russa de Pskov, informou o Serviço Federal de Investigação da Rússia. Bem, então está aí. O que se suspeitava desde o início parece foi confirmado. Bem, tem muita gente dizendo que pode ser um ataque de falsa bandeira, etc. e tal. Mas, ao que tudo indica, parece mesmo que nesse caso o mais óbvio é o mais provável também. Meus amigos, parece realmente que vivemos no reino da hipocrisia. Vejam que interessante esta matéria saída hoje pela Fox. A matéria enquadra o ator Leonardo DiCaprio, e também o ultra famosíssimo Steven Spielberg, dois ícones na luta contra o aquecimento global. Diz a Fox que um jato particular de Steven Spielberg queimou mais de $116 mil em combustível de aviação desde junho, só junho para cá, de junho deste ano para cá. Queimou $116 mil em combustível de aviação. No geral, o jato de Spielberg emitiu pelo menos 179 toneladas de dióxido de carbono nos últimos 2 meses. Em comparação, o americano médio tem uma pegada de carbono anual de 16 toneladas. A de Steven Spielberg, que luta para cancelar os combustíveis fósseis na América, é de 179 toneladas de carbono. Pois é. Mas tem também o caso aqui do garoto Leonardo DiCaprio. Em 2016, diz a Fox, DiCaprio teria voado 8.000 milhas em jato particular da Europa para Nova York, para receber um prêmio por seu ativismo ambiental. Ele então teria retornado à Europa para um evento de caridade. Neste mesmo ano, DiCaprio levou um jato particular ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E a cúpula do Fórum Econômico Mundial na Suíça, naquela ocasião, deu um prêmio a Leonardo DiCaprio por sua liderança no enfrentamento da crise climática. Pois é. E o rapaz ainda vem falar de Bolsonaro, queimando a Amazônia, etc. e tal. Eles vão
Até para ir ao banheiro eles pegam o jatinho, não é mesmo? Mas o culpado somos nós. Outro indício de que vivemos no mais profundo dos reinos da hipocrisia. Alguns democratas, diz o Hot Hair hoje, numa matéria publicada agora, alguns democratas estão comemorando a lei de redução da inflação, provavelmente porque não leram todos os detalhes do projeto. Eles estão comemorando sua aprovação, junto com Joe Biden, como a maior legislação climática já aprovada. Só que parece que eles não leram bem a aprovação que estão comemorando, a lei aprovada que estão comemorando. Eles agradecem relutantemente o democrata da Virgínia Ocidental, John Manchin, por levar a conta até a linha de chegada. Mas acontece que Manchin infiltrou em alguns itens da tal lei que ainda não atraíram muito a atenção dos leitores nem das manchetes dos jornais e dos guerreiros do clima. Itens que, embora condenem sim a queima de combustíveis fósseis, deixam aberto, por exemplo, a lei de disposição deixa aberto, por exemplo, a possibilidade dos Estados Unidos, do governo Biden, reforçar a indústria de petróleo e gás, mantendo-o viável por pelo menos um bom tempo ainda. E as licenças anteriormente paralisadas para a perfuração de terras federais e offshores estão prestes a voltar aos trilhos. Bem, aqui é uma hipocrisia dupla. Primeiro que os grandes veículos de comunicação comemoram apenas um lado do projeto, deixando escondido o outro. E a segunda maior hipocrisia, nesse caso, é que os Estados Unidos estão aprovando uma lei que não poderão cumprir, porque aí, se cumprirem ao pé da letra, voltarão basicamente ao neolítico, por que não dizer, ou ao paleolítico, sabe-se lá. Não terão como manter as suas próprias indústrias. Pois é. Mas a hipocrisia maior ainda está por vir. Ontem, isso quem informa hoje é o Jewish News Syndicate. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu as negociações nucleares em andamento com o Irã durante um telefonema com os líderes da França, Alemanha, Grã-Bretanha e da Grã-Bretanha, de acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca. Biden, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson falaram sobre a necessidade de fortalecer o apoio aos parceiros do Oriente Médio, já que a negociação em Viena sobre o programa nuclear de Teherã parece ter chegado num ponto final. Os líderes também discutiram a necessidade de realizar esforços conjuntos para deter o regime de atividades, ou melhor, para deter ou restringir as atividades regionais desestabilizadoras do Irã, disse o comunicado. Bem, aí aquele leitor mais desatento pode entender que, agora os Estados Unidos vão ferrar mesmo o Irã, né? Só que não. Vejam, por exemplo, o que disse hoje, uma matéria também publicada hoje pelo Gateson Instituto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao que parece, decidiu efetivamente sacrificar os árabes, seus interesses, demandas e medos para apaziguar o Irã. Essa opinião foi expressa por Zayed Zahra, vice-editor do jornal Akhbar al-Khalej do Golfo, e é compartilhada por muitos analistas políticos árabes proeminentes que dizem estar extremamente preocupados com a possibilidade dos Estados Unidos e outras potências ocidentais assinarem um novo acordo nuclear com os mulás do Irã. Referindo-se a relatos de que o progresso foi alcançado em direção a um novo acordo com os mulás, Zahra disse que o suposto avanço parece ter ocorrido depois que Biden decidiu renunciar a duas pré-condições. Zahra acusou Biden por estar
em conluio com o Irã. As duas pré-condições, uma que o Irã não produza nenhuma bomba atômica e a outra é que não dê livre curso para a sua guarda revolucionária. Interessante que há poucos dias um iraniano esfaqueou Salman Rushdie em Nova York, não é mesmo? Pois é. Motivado, claro, por uma ordem dada pelo Irã, aliás, pelo Ayatollah Khomeini, já falecido há um bom tempo. Primeiro, disse ele, Biden decidiu renunciar à exigência de incluir o papel terrorista do Irã nas regiões das negociações, lá em Viena, escreveu Zara. Biden decidiu não abordar essa questão nem o papel das milícias terroristas afiliadas ao Irã nos países árabes. Mas tem mais. A segunda demanda de Zara foi Biden ter desistido de incluir a questão do programa de mísseis balísticos do Irã e a ameaça que ele representa uma instabilidade profunda na região, ou a segurança e estabilidade na região em relação aos aliados dos Estados Unidos nos próximos anos. Pois é, então aqui veremos um forte traço também de hipocrisia. Não só os árabes estão insatisfeitíssimos com Joe Biden, mas também Israel começa a dar sinais de forte preocupação. Vejam só o que terminou dizendo o Jewish News Syndicate sobre o assunto. Jerusalém permanece cética em relação a este acordo. E o primeiro-ministro Yair Lapid teria instado na quinta-feira um importante legislador dos Estados Unidos a pressionar o governo Biden a abandonar as negociações nucleares. Abre aspas. Na situação atual, chegou a hora de se afastar da mesa. Qualquer outra coisa envia uma mensagem de fraqueza ao Irã, disse Lapid. Pois é, então está aí, vou ler mais um pedacinho, vou ler novamente. Jerusalém permanece cética e o primeiro-ministro Yair Lapid disse na quinta-feira, ou teria instado na quinta-feira, um importante legislador dos Estados Unidos a pressionar o governo Biden a abandonar as negociações nucleares, porque isso, segundo o próprio Lapid, demonstra um sinal de fraqueza. Ora. Esse senhor, Yair Lapid, foi um dos que mais criticaram Donald Trump por ter se retirado do acordo com o Irã. Argumento: isso só enfurece os ayatollahs, só prejudica as negociações por conta desse afastamento dos Estados Unidos. Agora não podemos nem sequer verificar o que os iranianos estão fazendo. É o mesmo Lapid que agora quer que Biden faça o que Donald Trump já havia feito. Aqui é aquela história, né? Donald Trump é um malvadão, né? Etc. e tal. Pois é, mas então voltando aqui à questão dos árabes e dos judeus em relação ao governo Biden. Estamos ou não estamos definitivamente no reino da hipocrisia, meus caros? Por falar em hipocrisia, Bergoglio continua, claro, silencioso em relação às atrocidades do ditador nicaragüense em relação aos católicos naquele país. E alguém me pediu aqui que eu falasse alguma coisa sobre isso, comentasse este silêncio constrangedor, ensurdecedor de Bergoglio. Comentar o quê? Eu costumo não falar das outras religiões que não a minha, nem para bem nem para mal. Esta que está aí, que ocupou o Vaticano, não é a minha religião. Eu sou católico, todo mundo sabe. Sou católico, minha esposa é protestante, mas eu sou católico. Só que esses que estão ocupando o Vaticano não são católicos, é outra coisa. Então eu não vou falar dessa outra religião. Agora, detalhe, o que eu não posso deixar de lembrar. São 9 anos já, não é mesmo? 9 anos... Peraí, vamos lá. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22. 9 aninhos do antipontificado de Bergoglio.
E tem gente que quer saber o que está acontecendo agora, 9 anos depois. Quanto nós já falamos sobre Bergoglio e seu antipapado? Agora, 9 anos depois, vocês ainda estão surpresos. Não descobriram ainda quem é o homem. Cegueira dos tempos, meus caros. Pelo andar da carruagem, parece que, quem sabe, será preciso mais 9 anos diante pontificado para que o povo entenda, né, que esse sujeito usurpou a cadeira de Pedro. Ou estou errado? Bem, por enquanto é isso. Hoje, mais tarde, eu volto lá no canal Professor Belém, no Rumble. Espero vocês até depois.